Aleluia, Jesus. Eu quero falar hoje sobre o silêncio de Jesus. Aleluia, Deus. E no que encontramos lições e exemplos para a nossa vida de uma forma bem, aleluia, didática. Mateus 27, verso 11 diz: E foi Jesus apresentado ao governador, e o governador o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Disse-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouve quantos testificam contra ti? E nenhuma palavra lhe respondeu. De sorte que o governador estava muito maravilhado. Meus irmãos, Jesus em sua época ele foi um exímio orador. Até hoje, para nós cristãos, é o maior pregador que houve. E até hoje seus estudos, suas parábolas, suas lições, seus ensinos são estudados até mesmo por pessoas que não são da área cristã. Aleluia, Jesus. Porque traz uma riqueza muito grande e resolve muitos dilemas da vida, as parábolas e os ensinos de Jesus. Você vai ver que lá no capítulo 7 de João, quando o povo começou a entender que Jesus era o Cristo, o ungido prometido das Escrituras, que era Jesus, o grande profeta que estava prometido na palavra de Deus, e começaram a entender e receber ele como profeta, diz que os religiosos da época, a saber os fariseus, mandaram soldados para prendê-lo. E é interessante que no verso 47 do capítulo 7 de São João, diz que os soldados voltam sem ter prendido a Jesus. Os religiosos perguntam: Mas por que vocês não prenderam Jesus? Acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Não, é que esse homem, nunca houve um homem que falasse igual a esse homem. Não prenderam Jesus porque ficaram admirados com a maneira que Jesus pregava. Os seus ensinos eram com autoridade, os seus ensinos eram com verdade, os seus ensinos eram libertador. Refletir, o homem mais duro parava e se quebrantava diante de Jesus. Jesus não perdia tempo para abençoar alguém, para dar a palavra a alguém. João 4, ele ensina multidões, mas em João 4 ele ensinava para uma mulher samaritana à beira de um poço. Jesus não perdia tempo para abençoar crianças, quando seus discípulos impeliam para ninguém orar, fazer eles orar para as crianças. Mas agora você encontra Jesus quieto, Jesus calado, Senhor. Aleluia, Deus. Porque isso é mais um sinal, mais um dos grandes sinais que Jesus é o sacrifício perfeito de Deus. Porque séculos antes, o profeta Isaías profetizava que um homem iria morrer por nós. E no seu capítulo 56, verso 7, diria que esse homem, ele foi torturado, humilhado, mas não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e não abriu sua boca. Jesus poderia ali abrir sua boca e se defender daquela situação, mas ele estava cumprindo a vontade de Deus Pai. Ele estava, aleluia, Jesus, no intento ali de talvez não, certo, de que se ele se defendesse, ele não iria para a cruz, pois todos os nossos acusadores caíram por terra. Imagine se Jesus defende. Ele não usa da sua defesa, do seu direito, para cumprir um propósito maior. Irmão, isso é um ensino para nós. Quantas das vezes nós estamos irados, mas a Bíblia declara: irai-vos, mas não pequeis. Você tem o direito de sentir raiva, mas não de vir a pecar contra o seu irmão, proferir blasfema, proferir uma palavra torpe, proferir algo que vai magoar seu semelhante e depois destruir você também. Aleluia, Deus. Jó dizia que as palavras são piores que o açoite, porque o açoite faz a cicatriz, faz um hematoma, mas daqui a pouco passa. Mas uma palavra, a Bíblia declara que é mais fácil ganhar uma cidade fortificada do que um coração magoado. Aleluia, Deus. Mais forte não é aquele que vence uma discussão, mas aquele que sabe parar sabiamente a discussão. Nós precisamos entender e compreender o que diz a declaração de Eclesiastes 8:5. O sábio sabe a hora e o tempo certo de agir. Irmão, seja sábio como Cristo. Aleluia, Deus. Ali nos
momentos difíceis, quando você está mal fechado no trânsito, aleluia, quando você se sente ali de esbravejar, ou então dentro da sua casa com o seu cônjuge, tem momentos que você tem que silenciar, não usar seu direito para cumprir um propósito maior na sua vida. Jesus diz que quem quiser seguir a mim, tome sua cruz dia após dia e negue-se a si mesmo. Tem que negar o desejo da carne. Oh, glória. Aleluia, Jesus. O sábio não fala tudo o que ele pensa, mas ele pensa muito tudo o que ele vai dizer. Aleluia, Jesus. Glória, glória. Ainda mais nos momentos que a gente é levado a esmorecer nossa fé, a trabalhar, a com lágrimas resistir na presença do Senhor. Há uma declaração de Lamentações 3:26 que diz: aleluia, Jesus, bom é para o homem esperar a salvação em Deus, e isso calado. Aleluia, Deus. Qual é a salvação do Senhor que você está esperando? Espera aquietado. Sabe por quê? Por mais que você tenha fé, nós seres humanos temos uma tendência a querer murmurar contra o Senhor. Nós somos tendenciosos a esbravejar contra Deus quando tudo está dando errado. É verdade. Quando as coisas não vão bem. Por isso é bom esperar calado. Se não for para abrir a boca e engrandecer ou agradecer ao Senhor, é melhor ficar calado. Quando o cônjuge que não é cristão está pisando, quando as provações vêm, quando falta tudo na sua casa, espere calado. Procure entender que é necessário aquietar a alma, aquietar o coração do Senhor. Aleluia, Deus. Olha o exemplo de Jesus, que diante de falsas acusações e próximo ali da sua cruz, negou sua própria vontade para cumprir um propósito maior. Assim somos nós também. A Bíblia declara que o cristão é selado no Espírito da redenção. Não entristeçar o Espírito de Deus, no qual está selado para a redenção, porque muitas vezes devemos negar nosso desejo para não entristecer o Espírito, do qual estamos selados, e por meio dele seremos arrebatados na volta do Senhor. Oh, glória. Que possamos resistir ao desejo da nossa carne e pedir: ó Espírito Santo, não se retire de mim nas minhas falhas, me ajude a rever meus conceitos. Aleluia, Jesus. Irmão, Jesus deixou o direito de se defender, porque ele tinha um propósito maior. Qual de nós, tendo o poder de fazer dinheiro em casa, iria sair para trabalhar? Jesus, naquela hora, ele poderia orar ao Pai: Pai, me envia 12 legiões de anjos, e 12 legiões de anjos iriam salvá-lo. E assim ele abdicou desse direito. Orou com tudo: Pai, seja feita a vossa vontade. O silêncio de Cristo, irmãos, é melhor que a multidão das nossas palavras. Diz o governador, diz que Pilatos ficou admirado. Ele estava tão ansioso para ouvir de Jesus. Principais do povo querendo ouvir de Jesus. Agora encontramos o Cristo. Vamos ver quem é esse Cristo. Se ele vai falar. E ficar admirado. Verdade. O silêncio do Senhor vale muito mais que as palavras, que as bajulações, que as promessas do homem. Aleluia, Deus. Eu não preciso ver para crer, eu preciso esperar, eu preciso acreditar, porque todo esse universo é sustentado pela palavra do Senhor. Aleluia, Deus. E ele não disse aos seus discípulos que importa ele ser entregue aos principais do povo, ser traído pelos seus discípulos. Ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão, contudo, no terceiro dia ressuscitará. Ah, irmãos, talvez você está numa fase que você está passando o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é pedagógico. O silêncio de Deus nos ensina. É claro que nos entristece, nos humilha, nos aperta. Aleluia, Jesus. Mas ali a gente para de andar por vista e começa a andar por fé. Aleluia, Jesus. Você hoje precisa crer que tudo já está preparado. Aleluia, Deus. Nenhuma das suas boas palavras cairão por terra. Senhor, muito obrigado, Pai. Aleluia, Deus. Ainda que as águas rujam, ainda que se estremeçam os mares, ainda que sejam abalados os fundamentos, há um rio cujas águas alegram a cidade do nosso Deus, e ela não será parada. Aleluia. Verso 46, verso 10 de Salmos 46, verso 10: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações. Sim,
uma vez.